Olá, meu nome é Roberto Guena e essa será uma aula em nível de introdução à economia sobre monopólio. Para essa aula é conveniente a gente recordar os chamados dois teoremas fundamentais do bem-estar social. Esses dois teoremas dizem respeito a mercados em concorrência perfeita e são eles o seguinte: o primeiro teorema do bem-estar social diz que em uma economia organizada por mercados em concorrência perfeita, toda alocação de equilíbrio é uma alocação eficiente. Eficiente no sentido de Pareto, indicando que é uma alocação na qual todas as possibilidades de ganho conjunto dos participantes dessa economia já foram exploradas. E o segundo teorema do bem-estar social diz que qualquer alocação eficiente pode ser atingida por um mecanismo de mercado em concorrência perfeita, desde que seja feito um remanejamento adequado das dotações iniciais dessa economia, ou seja, das propriedades sobre os recursos produtivos e sobre os bens previamente existentes nessa economia. Evidentemente, esses são dois resultados teóricos, de fato, de um modelo, e eles dependem das hipóteses assumidas por esse modelo. E esse modelo assume a hipótese de que os mercados são perfeitamente competitivos. Se essa hipótese for violada, pode ser que esses resultados não perdurem. E nós vamos falar, em particular, no caso de um monopólio, um mercado com um único vendedor, sob que condições essas hipóteses podem não mais perdurar. Vamos inicialmente fazer algumas definições de estruturas de mercado. A primeira delas é a definição de um monopólio, que, como já dissemos, é um mercado no qual há apenas um ofertante do produto. Se eu tiver um mercado no qual há apenas um demandante, apenas um comprador do produto, eu digo que esse mercado é um monopsônio. Se ao invés de apenas um ofertante eu tiver poucos ofertantes, ou poucos ofertantes dominarem uma grande fatia do mercado, eu digo que nós temos um oligopólio. E ao contrário, se eu tiver poucos demandantes, mas mais do que um, nós dizemos que temos um oligopsônio. Em qualquer uma dessas hipóteses, em qualquer uma dessas estruturas de mercado, eu terei agentes que têm poder de formação de preço. Eu não posso considerar esses agentes como tomadores de preços, como nós considerávamos no caso de concorrência perfeita. Vamos falar do caso específico de monopólio. O monopolista, assim como qualquer empresa com capacidade de formar preço, é capaz de discriminar, teoricamente capaz de discriminar preços. Nós dizemos que uma empresa pratica discriminação de preços quando ela vende o seu produto, unidades diferentes de seus produtos, a preços diferentes. Ela pode vender preços a preços diferentes segundo o tipo de comprador, pelo volume comprado e assim por diante. Nós podemos citar entre as possíveis alternativas de discriminação de preços as seguintes alternativas que são modeladas teoricamente. A primeira delas é a chamada discriminação perfeita de preços, e ela ocorre quando o monopolista ou a empresa, mas no caso, para discriminar perfeitamente preços é preciso que seja um monopolista, ela ocorre quando o monopolista vende para cada comprador do seu produto de acordo com o preço máximo que esse comprador está disposto a pagar. A segunda discriminação de preços é a chamada discriminação de preços de segundo grau, ou precificação não linear, que ocorre quando o preço cobrado pela empresa depende da quantidade adquirida pelo consumidor. Então, nesse caso aqui, a gente poderia pensar aquelas situações em que a empresa dá descontos para maiores volumes adquiridos. E, finalmente, eu posso falar de uma discriminação de preço de terceiro grau, que ela ocorre quando a empresa pratica preços diferenciados para grupos de consumidores diferentes. Por exemplo, uma empresa pode dar desconto para aposentados, ela pode dar descontos para estudantes e praticar preços mais altos para quem não é aposentado ou para quem não é estudante e assim por diante. Então, quando a empresa dá desconto para grupos específicos de consumidores, nós dizemos que há discriminação de preços de terceiro grau. Ocorre que a discriminação de preços é uma prática que envolve suas dificuldades. Primeiro, para poder discriminar os preços, a empresa precisa conhecer as demandas dos indivíduos, dos consumidores individuais ou de grupos de consumidores. Ela precisa de mais informação sobre demanda do que ela precisaria quando ela não discrimina preços.
E depois ela precisa ser capaz de impedir que os consumidores arbitrem entre si. Por exemplo, ela tem que ser capaz de impedir que um consumidor que por alguma razão tem acesso ao seu produto a um preço mais baixo, revenda esse produto para um consumidor que compraria da empresa a um preço mais elevado. Se ela não conseguir impedir que isso ocorra, ela vai ter dificuldade em praticar o preço mais elevado. Bom, para praticar uma discriminação perfeita de preços, a empresa teria que ser capaz de perfeitamente atender a esses dois quesitos, perfeitamente conhecer todas as demandas de todos os indivíduos potenciais consumidores e ser capaz de impedir que qualquer consumidor compre a um preço mais baixo e depois revende com ganho a um consumidor que precisaria comprar dessa empresa a um preço mais elevado. Isso quer dizer que a discriminação perfeita é praticamente impossível. Embora nós vamos falar aqui de discriminação perfeita, porque trata-se de um modelo que é fácil de ser apresentado. A gente pode pensar esse modelo de discriminação perfeita como um ideal, um tipo ideal, que seria a meta do monopolista. O monopolista ele quer ser um discriminador perfeito de preços, mas não consegue ser. Tá? E no outro extremo, né, com outro tipo ideal, nós vamos supor uma situação em que o monopolista é completamente incapaz de discriminar preços, ele tem que se contentar em praticar um único preço e vender todas as unidades do seu produto ao mesmo preço. Para tratar desses dois casos, discriminação perfeita de preços e ausência de discriminação, vamos considerar um exemplo muito simples, mas que vai colocar tudo o que é essencial, né, dos nossos resultados sobre monopólio. Então eu tenho uma empresa que é capaz de produzir um determinado produto com um custo econômico, no sentido que inclui todos os custos de R$ 1.000 por unidade produzida. O que é esse custo econômico? Quer dizer que a empresa ela aceita produzir uma unidade do produto desde que receba pelo menos R$ 1.000 em troca por ela. Então esses R$ 1.000 já remuneram a empresa pelos gastos com a aquisição de insumos, de mão de obra e assim por diante, e dá uma recompensa, dá uma remuneração adequada para o capital investido dessa empresa. Então esse custo ele envolve uma lucratividade mínima requerida para que a empresa esteja disposta a produzir esse produto. Nós estamos supondo que esse custo vai ser constante, então cada unidade custa R$ 1.000, independentemente de quantas unidades já tenham sido produzidas. Isso é uma hipótese simplificadora e vai implicar que eu tenho um custo marginal constante de R$ 1.000 por unidade também, e o meu custo total vai ser 1.000 vezes a quantidade produzida. Eu vou ter 10 consumidores potenciais cujas as disposições a pagar, né, os preços de reserva, estão aqui ao lado. Nós vamos supor que cada um desses consumidores, de novo uma hipótese simplificadora, está disposto a comprar no máximo uma unidade desse produto. Ou ele compra uma unidade ou não compra nada. Ele não vai comprar mais de uma unidade. Tá? E aqui estão os preços que cada consumidor está disposto a pagar. Tá? Então vamos dar nome para esses consumidores só para a gente poder fazer referência a cada linha com mais facilidade. Né? Então a Aline está disposta a pagar até R$ 2.000 pela unidade que potencialmente ela compra. Isso quer dizer, se a empresa cobrar um preço menor ou igual a R$ 2.000, ela vai comprar a unidade do produto. Se ela cobrar mais do que R$ 2.000, a Aline não compra esse produto. O Pedro está disposto a pagar até R$ 1.820, a Ana Beatriz até R$ 1.640 e assim por diante. Nós ordenamos aqui em ordem decrescente, né, os nossos consumidores, do consumidor ou da consumidora, no caso, com maior disposição a pagar pelo produto, com maior preço de reserva por esse produto, até a consumidora com menor preço de reserva. Isso daqui simplesmente vai ser, essa ordenação vai ser conveniente para a gente quando a gente estiver pensando, né, em precificação, em estratégia, enquanto a empresa deve produzir ou não. Tá? Então vamos colocar algumas perguntas aqui que nós vamos tentar responder. Tá? A primeira delas, do ponto de vista da eficiência, quantas unidades do produto deveriam ser produzidas, a quem essas unidades deveriam ser destinadas e qual o excedente social gerado. Então essa pergunta aqui é uma pergunta que não depende da estrutura de mercado. De fato, isso aqui é uma pergunta hipotética, pensando que eu tivesse um planejador central dessa economia, com perfeito conhecimento, perfeita habilidade para organizar essa economia,
E do ponto de se ele buscasse o máximo de eficiência, quantas unidades deveriam ser produzidas do produto? Primeira pergunta. A segunda pergunta, ela diz o seguinte: se a empresa fosse capaz de discriminar perfeitamente o preço do produto, para quem ela venderia o produto? Por quanto? Qual seria o excedente dos consumidores? Qual seria o excedente da empresa? E pergunta se esse resultado é eficiente. E a terceira pergunta, caso a empresa não conseguisse discriminar preços, então ela teria que praticar um único preço, vender o seu produto a um único preço, que preço ela escolheria praticar? Quanto ela venderia? Qual seria o excedente dos consumidores? Qual seria o excedente da empresa? E a pergunta final é se esse resultado é eficiente. Para responder a primeira pergunta perguntava quanto que um planejador central escolheria produzir dessa economia, caso ele fosse um planejador perfeito, né, e buscasse o máximo de eficiência. Vamos voltar à nossa tabela aqui de preço de reserva e lembrar que o custo de cada unidade produzida é R$ 2.000. Vamos recordar também o nosso conceito de eficiência, né? O atinge a eficiência quando não é mais possível realizar nenhum ganho, nenhuma melhoria paretiana. E ocorre uma melhoria paretiana como quando um ou mais agentes da economia ficam melhores sem que nenhum outro agente dessa economia fique pior. Bom, no nosso caso aqui, eu estou mexendo apenas com o nosso mercado, né? Eu tenho uma empresa para a qual custa R$ 1.000 produzir cada unidade do seu produto. Eu tenho os consumidores que estão dispostos a pagar esses preços, né, por unidade produzida, R$ 2.000, 1.820 e assim por diante. Tá? Então eu posso dizer o seguinte: desde que o consumidor ele seja disposto a pagar mais do que R$ 1.000 por unidade produzida, vale a pena produzir o produto para esse consumidor. Por quê? Porque o consumidor poderia compensar a empresa pelos R$ 1.000 que ela demanda receber para produzir esse produto, pagando eventualmente até um pouquinho mais do que R$ 1.000, gerando ganho para a empresa, e o consumidor poderia compensar por um valor menor do que sua disposição a pagar, portanto, obtendo também ele um ganho líquido. Então a pergunta que a gente pode se fazer é se esse preço de reserva, vamos chamar o preço de P mesmo, né, é maior ou igual, tá, aos R$ 1.000, que no caso aqui é o custo marginal de produção, né, quanto custa produzir cada unidade adicional. Tá? Então essa é a pergunta que a gente pode fazer. E o que acontece? Para a Aline, que está disposta a pagar R$ 2.000, sim, né, o preço dela é maior do que o custo marginal. Para o Pedro, que está disposto a pagar 1.820, também. Né? Para a Ana Beatriz também, 1.640 é maior do que 1.000. Para a Carolina, 1.460 também é maior do que 1.000. Para o Silvio, 1.280 também é maior que 1.000, perdão. Para a Adriana, 1.100 também é maior do que 1.000. Mas já para o João isso não acontece, né? O João só está disposto a pagar R$ 920. Isso quer dizer o seguinte: não tem como eu produzir uma unidade do produto para o João sem prejudicar a empresa, né, fazendo com que ela arque com o custo de R$ 1.000, mas seja compensado apenas por R$ 920, ou o João, forçando o João a pagar R$ 1.000 por algo que ele só está disposto a pagar R$ 920, né? Ou algum outro membro da economia, fazendo com que o João pague, por exemplo, R$ 920 e outra pessoa dessa economia pague os R$ 80 restantes. Né? E a mesma coisa vai acontecer para os outros consumidores que ficaram aqui na fila. Né? A Celina está disposta a pagar menos do que R$ 1.000, então o preço dela não é maior que o custo marginal, tá? O Ricardo também não, tá? E também não a Andressa. Né? Isso significa que vale a pena produzir, do ponto de vista da eficiência, vale a pena produzir apenas para os 6 primeiros consumidores, né, da Aline até a Adriana, que estão dispostos a pagar um preço maior do que o custo marginal de produção. Tá? De uma maneira geral, esse é o critério de eficiência. Né? O critério de eficiência é a quantidade produzida de um bem ou serviço, deve ser aquela, ou colocando de outra maneira para ficar mais claro, eu devo produzir todas as unidades do bem ou serviço para os quais eu encontro um preço de demanda superior ao custo marginal de produção desse bem e serviço. Esse resultado aqui, ele também está ilustrado
graficamente, né? Graficamente não, aqui numa planilha, né, de cálculo eletrônica. De fato, eu só reproduzi aqui as duas primeiras colunas, o preço de reserva de cada consumidor, né? A mesma coluna, a mesma tabela, as duas primeiras colunas correspondem exatamente à tabela que a gente tinha na nossa, na nossa apresentação, correto? A terceira, eu simplesmente reproduzi o custo marginal de produção, que é constante. Então a primeira unidade custa R$1.000, a segunda R$1.000, a terceira R$1.000 e assim por diante. E medir aqui o que eu estou chamando de excedente social marginal, a diferença entre o preço de reserva e o custo marginal. Isso daqui é o ganho. Se eu pego, por exemplo, a Alice está disposta a pagar R$2.000 para que seja produzida uma unidade do produto que vale R$1.000. Então, a diferença entre R$2.000 e R$1.000 é um ganho social que vai ser gerado, que vai ser distribuído entre a Aline e a empresa conforme o preço cobrado. Por exemplo, se o preço cobrado for de R$1.500, a Aline vai ficar com R$500 de excedente do consumidor e a empresa com R$500 de excedente do produtor. 500 mais 500 dá R$1.000. Né? O excedente social gerado, quando eu atendo até a Aline, vai ser exatamente esses R$1.000. Bom, o Pedro está disposto a pagar 1.820, o custo marginal da segunda unidade, assim como de todas as unidades, de acordo com a nossa hipótese, é de R$1.000. Isso quer dizer que se eu consigo produzir o produto para o Pedro, tá, eu estou gerando um excedente social, que vai ser a diferença entre quanto vale o produto para o Pedro e quanto custa o produto para a empresa. R$820. Se de alguma maneira eu conseguir fazer com que a empresa produza para o Pedro e seja compensada com um valor maior ou igual a R$1.000, mas menor do que R$820, tanto o Pedro quanto a empresa vão ganhar com isso. E o ganho total vai ser de R$820. O excedente acumulado que eu estou colocando aqui na última coluna simplesmente é o excedente acumulado quando eu produzo o produto para a Aline, mas quando eu produzo o produto para o Pedro. Então vão ser os R$1.000 que eu já tive de excedente com a Aline, mais os R$820 que eu tive de excedente com o Pedro, R$1.820. E vou continuar dessa maneira. Se eu produzir uma unidade a mais para a Ana Beatriz, eu ainda gero um excedente social. Por quê? Porque a Ana Beatriz está disposta a pagar 1.640, que é mais do que o que a empresa demanda receber para produzir a terceira unidade, que são R$1.000. Portanto, 1.640 menos R$1.000 são 640. Esses 640 podem ser divididos entre a Ana Beatriz e a empresa, desde que eu consiga fazer com que a Ana Beatriz ressarça a empresa por um valor maior ou igual a R$1.000, mas menor ou igual a 1.640. A soma dos dois ganhos vai ser 640. Quando eu somo isso daqui ao excedente acumulado, quando eu produzi para a Aline e para o Pedro, eu fico com 2.460, 1.820 mais 640. E vou fazendo isso para todos os consumidores. Tá? Eu vou fazendo isso hipoteticamente para todos os consumidores. Mas o que eu vejo aqui? Que o excedente social acumulado ele é crescente até a Adriana, e a partir de então ele passa a ser decrescente. Né? Ele atinge um valor máximo igual a R$33.300, e a partir daqui ele passa a ter um valor cada vez menor. Né? Por que isso está acontecendo? Porque a partir do João, a disposição, o preço de reserva do João é 920 e o custo marginal é R$1.000. Isso quer dizer que se eu produzir uma unidade para o João, alguém vai ter que perder R$80 pelo menos. Né? Ou a empresa vai receber R$920 para produzir um produto para o qual ela queria receber pelo menos R$1.000, portanto ela perde R$1.000, ou o João vai ter que pagar R$1.000 por um produto que ele achava que valia só R$920, portanto ele perderia R$80, né? Ou qualquer combinação intermediária, ou alguém vai ter que subsidiar a compra do João pagando R$80, então alguém na nossa economia vai ter que pagar esses R$80 e vai perder esses R$80. Isso quer dizer que se eu produzir para o João, eu vou perder R$80 em excedente social, tá? 3.300 menos R$80 dá 3.220. E assim por diante para os próximos consumidores que têm um preço de reserva inferior ao custo marginal de produção.
Portanto, a quantidade ótima a ser produzida, pelo menos do ponto de vista da eficiência, é também aquela quantidade que maximiza o excedente social, que é de 6 unidades. Né? Eu vou produzir da Aline até a Adriana, gerando um excedente social de R$ 3.300. Portanto, retomando nossa pergunta, do ponto de vista da eficiência, quantas unidades do produto deveriam ser produzidas? Bom, nós vimos que devem ser produzidas 6 unidades. A quem essas unidades deveriam ser destinadas? Aline, Pedro, Ana Beatriz, Carolina, Silvia e Adriana, aqueles que valorizam mais essas unidades. Né? Qual o excedente social gerado? O excedente social gerado vai ser de R$ 3.300. A gente, do ponto de vista da eficiência, apenas para obter um resultado eficiente, eu não sei exatamente quanto a Aline vai desembolsar para obter o produto, quanto o Pedro vai desembolsar e assim por diante. Eu sei que se eu quiser que a produção e o fornecimento do produto para a Aline, para o Pedro, para a Ana Beatriz, para a Carolina, para o Silvio e para a Adriana, gere melhorias paretianas, a Aline vai ter que pagar algo entre R$ 2.000 e R$ 1.000, o Pedro vai ter que pagar algo entre R$ 1.820, que é quanto ele está disposto a pagar, e R$ 1.000, que é quanto custa para a empresa produzir o produto para ele, a Ana Beatriz 1.640, algo entre R$ 1.640 e R$ 1.000, e assim por diante. Mas o preço não é definido, de fato eu tenho diversas possíveis soluções eficientes. Se eu estiver pensando em descrever essas soluções eficientes em termos de quanto cada consumidor vai pagar pelo produto que consome. Vamos passar então à nossa próxima pergunta, que é o que aconteceria se eu tivesse no mercado, agora sim monopolístico, mas no qual a empresa é capaz de discriminar perfeitamente o preço do produto. Lembrem que isso daqui é um caso ideal, é praticamente impossível de acontecer na prática, porque a empresa precisa de muita informação e muito controle sobre como as pessoas, o que as pessoas fazem com o produto adquirido. Mas vamos imaginar que ela fosse capaz de discriminar perfeitamente o preço do produto. Isso quer dizer que ela pode escolher para cada consumidor se ela vai vender ou não para esse consumidor e quanto ela vai comprar desse consumidor. E é claro que ela tem uma restrição: o consumidor tem que comprar o produto voluntariamente. Isso quer dizer que ela não pode cobrar mais do que o preço de reserva do consumidor. Bom, mas a resposta a essa pergunta é muito similar à resposta à pergunta anterior. Porque o que a empresa vai pensar? Olha, para mim custa R$ 1.000 produzir uma unidade de produto. Isso quer dizer, eu fico satisfeito se eu produzir uma unidade e vender por R$ 1.000. É o suficiente para induzir que eu venda essa unidade. Se eu tiver qualquer consumidor que esteja disposto a pagar mais do que R$ 1.000, se eu conseguir cobrar desse consumidor exatamente sua disposição a pagar, eu vou vender o produto e exatamente pelo máximo que ele está disposto a pagar. Isso é uma hipótese da discriminação perfeita. Então a empresa ela vai primeiro olhar para todos os consumidores quem está disposto a pagar mais por unidade produzida. E ele vai falar o seguinte: olha, são exatamente aqueles consumidores qual dos consumidores, perdão, ela vai olhar qual consumidor está disposto a pagar por uma unidade produzida mais do que custa para ela produzir essa unidade. E ela vai ver que são exatamente aqueles 6 primeiros consumidores: Aline, Pedro, Ana Beatriz, Carolina, Silvio e Adriana. E ela vai falar o seguinte: eu vou produzir para todos esses consumidores, para todos esses 6. Só que essa empresa discriminadora perfeita, ela vai definir quanto ela vai cobrar de cada consumidor. Como ela é discriminadora perfeita, ela pode fazer um preço específico para a Aline, um preço específico para o Pedro, um preço específico para a Ana Beatriz, para a Carolina, para o Silvio, para a Adriana e assim por diante. E o que ela vai fazer? Ela vai cobrar R$ 2.000 da Aline, R$ 1.820 do Pedro, R$ 1.640 da Ana Beatriz e assim por diante, até cobrar R$ 1.100 da Adriana. A Aline vai aceitar comprar o produto? Vai, porque ela está disposta a pagar até R$ 2.000, a empresa vai cobrar exatamente os R$ 2.000 que ela está disposta a pagar pelo produto. Ela gostaria de pagar menos? Gostaria, mas até R$ 2.000 ela está disposta a pagar. O Pedro também vai comprar o produto porque a empresa vai cobrar do Pedro 1.820 e é o que ele está disposto a pagar. A Ana Beatriz vai comprar porque a empresa vai cobrar 1.640 e é o que ela está disposta a pagar.
e assim por diante, ok? Então vamos voltar à pergunta, né? A pergunta dizia o seguinte: imagine que a empresa fosse capaz de discriminar perfeitamente o produto. Para quem ela venderia o produto? Bom, nós já vimos, né? Para os 6 primeiros consumidores. Já vamos mostrar de novo. Por quanto? Nós também já vimos para cada consumidor pelo seu preço de reserva. Qual seria o excedente dos consumidores? Bom, como ela vai cobrar o preço máximo que cada consumidor está disposto a pagar, o excedente dos consumidores vai ser zero. Cada consumidor vai ganhar zero. Qual seria o excedente da empresa? Já vou mostrar. E a última pergunta é se esse resultado é eficiente. Então, aqui, vamos passar aqui para uma outra planilha de cálculo, tá? Na qual eu tenho a solução de discriminação perfeita. Tá? Então, novamente, em azul são os consumidores atendidos com produto e em vermelho os consumidores que não vão ser atendidos. A empresa fala o seguinte: olha, aqui está o preço que eu posso cobrar de cada consumidor, porque ela é uma discriminadora perfeita, então ela pode cobrar o preço de reserva de cada consumidor. Aqui está o custo de atender a cada um desses consumidores e eu só vou atender a cada um desses consumidores caso o preço que eu posso cobrar seja maior do que o meu custo marginal. Então eu só vou atender até a Adriana. Tá? Então eu vou cobrar da Aline exatamente o máximo que eu posso cobrar, R$ 2.000. Do Pedro o máximo que eu posso cobrar, 1.820. Da Ana Carolina o máximo que eu posso cobrar, que é 1.640. Da Carolina 1.460. Do Silvio 1.280. Da Adriana 1.100. Do João, se eu fosse vender, eu poderia cobrar 920, mas o custo de atendê-lo é R$ 1.000, eu perderia R$ 80. Não vale a pena fazer, assim como não vale a pena prover o produto para a Celina, para o Ricardo, para a Andressa. Ok? Então, se eu vender para a Aline a R$ 2.000, um produto que custa para mim, cuja produção custa para mim R$ 1.000, eu fico com um excedente de R$ 1.000. Isso a empresa fica com esse excedente, né? Qual que é o excedente que a Aline vai ficar? Bom, ela estava disposta a pagar R$ 2.000 e pagou exatamente R$ 2.000. O excedente dela vai ser zero, né? Então, o meu excedente com a Aline, que eu estou chamando o excedente marginal do produtor aqui, é de R$ 1.000. Qual que é o meu excedente só olhando a minha transação com o Pedro? Custa R$ 1.000 produzir o produto, eu consigo cobrar R$ 1.820 do Pedro, porque eu sou um discriminador perfeito de preços, eu fico com a diferença entre R$ 1.000 e R$ 1.820, eu fico com R$ 820. Esse é o excedente que eu levo. E o Pedro? Bom, o Pedro estava disposto a pagar 1.820, ele paga 1.820, ele fica com zero. O excedente do Pedro é zero. O meu excedente, quando eu vendo para o Pedro e para a Aline, vai ser 1.000 mais 820, 1.820. Então, nessa coluna aqui, eu estou acumulando o excedente, né? É o excedente que eu obtenho quando eu atendo até o consumidor que está na linha que eu estou olhando. Então, novamente, para a Ana Beatriz, eu posso cobrar 1.640, cobrando dela 1.640 e vendendo, né, por R$ 1.000, né, e produzindo a unidade por R$ 1.000, eu fico com excedente de 640. A Ana Beatriz estava disposta a pagar 1.640, pagou 1.640, o excedente dela é zero. O excedente da empresa na transação dela com a Ana Beatriz é 640. O excedente da empresa na transação acumulada entre a Aline, o Pedro e a Ana Beatriz, bom, vai ser 1.000 mais 820 mais 640, que é 2.460. Eu vou continuando fazendo isso, né, consumidor a consumidor. Com a Carolina, eu vendo a 1.460, o custo de produção é 1.000, eu tenho um excedente de 460, eu cobrei toda a disposição a pagar da Carolina, o excedente dela é zero, tá? O excedente acumulado do produtor vai ser a soma de 1.000 mais 820 mais 640, que vai dar 2.920. E assim por diante, né? Okay? Se o produtor, se a empresa resolvesse vender para o João, o que aconteceria? Como ele teria que vender a um preço mais baixo do que custa para ele, ela teria um excedente negativo, o que faria com que seu excedente acumulado começasse a diminuir. Ele atinge um máximo igual a 3.300 quando ela vende para a Adriana, e a partir de então esse excedente acumulado começaria a diminuir para 3.220, 2.960, 2.520 e 1.900. Okay? O que acontece com o excedente acumulado do consumidor? Bom, nenhum consumidor, quando o monopolista é discriminador
perfeito de preços consegue obter excedente algum. Então, o excedente acumulado do consumidor vai ser sempre identicamente igual a zero. Qual que é o excedente social total, né? Bom, o excedente social total acumulado vai ser igual ao excedente acumulado do produtor mais o excedente acumulado do consumidor, que é zero. Portanto, vai ser sempre igual ao excedente acumulado do produtor. O produtor é um monopolista, ele quer maximizar o seu excedente acumulado, então ele vai produzir até a Adriana. Produzindo da Aline até a Adriana, ele consegue o maior excedente possível. De fato, aqui no caso é o lucro dele o maior possível, tá? E o que é interessante é que ele vai produzir exatamente a quantidade eficiente, 6 unidades. Ele gera exatamente o mesmo ganho social, R$ 3.300. Isso significa o seguinte: o monopolista discriminador perfeito de preços, ele é tão eficiente quanto o mercado em concorrência perfeita. Mas ele não é igual em termos distributivos. Em um mercado em concorrência perfeita, a gente viu, os consumidores têm excedente e os produtores têm excedente. Usualmente, eu tenho excedente positivo para consumidores e produtores. Eu posso ter até excedente zero para produtores, mas usualmente, como a curva de demanda é negativamente inclinada, eu tenho excedente positivo para os consumidores, né? Só que aqui no caso de um discriminador perfeito de preços, ele captura todo o excedente para si. Então, por que o discriminador perfeito de preços ele é eficiente? Porque como ele captura todo o ganho extra, extraordinário, né, da negociação que ele faz, do mercado no qual ele trabalha, ele quer que esse mercado gere o maior ganho possível. Então ele quer que esse mercado gere maior excedente social acumulado, né? Ao discriminar perfeitamente os preços, ele consegue capturar todo esse excedente, tá? E o ganho dele, né, vai ser exatamente igual ao ganho social, tá? Que vai se concentrar totalmente nele. Então, de certa maneira, um mercado onde eu tenho um discriminador perfeito de preços, ele tem um efeito distributivo diferente de um mercado, por exemplo, em concorrência perfeita. Se nós considerarmos que o produtor, se nós não privilegiarmos o ganho do produtor, essa discriminação perfeita pode ser considerada indevida. Se nós acreditarmos que o produtor ele merece ganhar, ou é desejável socialmente que ele tenha ganho, por exemplo, vamos supor que o nosso discriminador perfeito é uma pessoa muito pobre, né? Poderia acontecer isso, já que esse modelo é puramente teórico, né? E nesse caso, poderia ser até desejável que essa discriminação perfeita de preço gerasse um ganho adicional para um produtor que é muito pobre. Mas basicamente, esse é o efeito da discriminação perfeita. É um arranjo de mercado que é tão eficiente do ponto de vista paretiano quanto o mercado em concorrência perfeita. Mas ele tem efeitos distributivos bem diferentes do mercado em concorrência perfeita. Respondendo assim a pergunta, para quem essa empresa iria vender o produto? Bem, ela iria vender para a Aline, para o Pedro, para a Ana Beatriz, para a Carolina, para o Silvio e para a Adriana. Por quanto ela venderia? Por R$ 2.000 para a Aline, por R$ 1.820 para o Pedro, para 1.640 para a Ana Beatriz, 1.460 para a Carolina, 1.280 para o Silvio, 1.100 para a Adriana. Qual seria o excedente dos consumidores? O excedente dos consumidores seria zero. Ela estaria extraindo todo o excedente dos consumidores, porque a empresa estaria cobrando exatamente o máximo que cada consumidor está disposto a pagar por seu produto. Qual seria o excedente da empresa? Bem, o excedente acumulado da empresa seria de R$ 3.300. Esse resultado é eficiente? Sim, isso foi a conclusão a qual chegamos, né? A empresa ela gera um resultado eficiente. Depois que ela está produzindo para a Adriana, né, nesse esquema, vendendo para cada consumidor de acordo com sua disposição a pagar, não há como melhorar a vida de um consumidor sem piorar a vida da empresa, ou de outro consumidor, ou de alguém nessa economia. Vamos agora, né, à nossa última pergunta, que diz o seguinte: se a empresa não conseguisse discriminar preços, que preço ela escolheria praticar? Aqui ela vai praticar um preço único, ela anuncia um preço para os consumidores
e os consumidores decidem se vão ou não comprar o produto da empresa a esse preço que ela anunciou. Quanto ela venderia, qual seria o excedente dos consumidores, qual seria o excedente da empresa e a pergunta é se esse resultado é eficiente. Então vamos voltar ao nosso quadro anterior, onde nós temos aqui a tabela aqui, né, de preços de reserva, e observe o seguinte: se a empresa quisesse vender uma unidade, qual que é o preço mais alto que ela poderia vender? Bom, ela poderia vender uma unidade para a Aline, que é quem está disposta a pagar mais, né, pelo produto. Então, se ela quisesse vender uma unidade, tá, o maior preço que ela poderia cobrar é o preço de reserva da Aline. Então, o preço máximo que ela pode cobrar quando vende uma unidade é R$2.000. Se ela quisesse vender 2 unidades, bom, aqui ela precisaria convencer 2 consumidores a comprar o seu produto. Como que ela poderia fazer isso? Ela poderia cobrar R$1.820, tá? E esse seria o preço que ela poderia cobrar pelo seu produto para vender 2 unidades, né? Se ela anunciasse que estava vendendo o seu produto ao preço 1.820, a Aline e o Pedro topariam comprar esse produto. Se ela quisesse vender 3 unidades, bom, ela vai ter que baixar um pouco o seu preço para atrair a Ana Beatriz. Ela vai ter que baixar o seu preço para 1.640. Se ela quiser vender 4 unidades, ela vai ter que baixar o seu preço para 1.460. Para vender 5 unidades, o preço que ela teria que praticar 1.280 e assim por diante. Isso quer dizer o seguinte, né, que para cada unidade que ela quiser vender a mais, essa empresa, ela vai ter que baixar o preço para o preço mais para o próximo vendedor disposto a pagar mais. Ela começa vendendo para a Aline, se ela fosse vender só uma unidade, mas se ela quiser vender 2 unidades, ela vai ter que praticar o preço que o Pedro está disposto a pagar. Se ela quiser vender 3 unidades, ela vai ter que praticar o preço que a Ana Beatriz está disposta a pagar. Se ela quiser vender 4 unidades, o preço que a Carolina está disposta a pagar e assim por diante. Então o que a empresa pode fazer é o seguinte: ela pegar para cada possível quantidade de venda, ela multiplica essa quantidade pelo preço, vai ter a receita, então ela multiplica 1 por 2.000, é a receita que ela vai ter se vender uma unidade, 2 por 1.820, a receita que ela vai ter se vender 2 unidades e assim por diante, e ela pode subtrair disso o custo de produção. O custo de produção é fácil de calcular porque nós estamos supondo que custa para ela apenas R$1.000 por unidade. Os R$1.000 não são apenas o custo marginal de produção dela, mas também o custo médio de produção. Então, se ela quiser vender uma unidade, o custo vai ser de R$1.000, 2 unidades, R$2.000, 3 unidades, R$3.000 e assim por diante. Quando ela fizer a diferença entre a receita obtida e o custo de produção, ela teria o lucro associado a cada quantidade. Bom, vamos mostrar isso em uma planilha que fica mais fácil de ver, né? Então vamos aqui falar do monopólio não discriminador. Tá? E aqui está uma tabela que faz exatamente essa conta, né? Se eu quiser vender uma unidade, o preço maior que eu posso cobrar são os R$2.000, é aquele quadro lá, Aline, né? Tá certo? Se eu quiser vender 2 unidades, tá? O maior preço que eu posso cobrar é R$1.820, né, que é o preço que o Pedro está disposto a pagar. Se eu quiser vender 3 unidades, 1.640, que era o preço que a Ana Beatriz estava disposta a pagar. Se eu quiser vender 4 unidades, 1.460 e assim por diante. Okay? Então aqui eu simplesmente mudei o nome, tirei o nome dos consumidores e coloquei o número deles em ordem de quem está disposto a pagar mais. Né? Então quem estava disposto a pagar mais era a Aline, depois vinha o Pedro e assim por diante, ok? Então aqui é o preço que eu tenho que praticar para vender essas quantidades. Se eu quisesse vender 6 unidades, eu teria que praticar um preço de 1.100, tá? Porque só com esse preço eu atrairia, né, os 6 consumidores dispostos a pagar mais, da Aline até a Adriana, ok? Se eu praticasse um preço maior do que 1.100, eu perderia a Adriana, ok? Então o preço máximo que eu posso cobrar para vender 6 unidades é 1.100 e assim por diante. Aqui então eu fiz, então se eu cobrar o preço máximo, né, para cada quantidade que eventualmente eu decida produzir, se eu cobrar o preço máximo que eu posso cobrar para vender essa quantidade,
qual que vai ser a minha receita? Bom, se eu quiser vender só uma unidade, eu consigo vendê-la por R$ 2.000, minha receita vai ser R$ 2.000. Se eu quiser vender duas unidades, eu não posso discriminar preço, eu tenho que vender as duas por 1.820, minha receita vai ser 2 vezes 1.820, 3.600. Se eu quiser vender 3 unidades, minha receita vai ser 3 vezes 1.640, 4.920 e assim por diante. Então aqui é a minha coluna de receita associada à quantidade que eu quero vender, assumindo que eu vou vender ao maior preço que eu consigo cobrar, não podendo discriminar preços, tá, para poder colocar essa quantidade que eu quero produzir. Bom, e qual que vai ser meu custo de produção? Se eu quiser vender uma unidade, como cada unidade custa apenas R$ 1.000, né, eu vou ter um custo de R$ 1.000. Se eu quiser vender duas unidades, R$ 2.000, três unidades, R$ 3.000, quatro unidades, R$ 4.000 e assim por diante. Então vamos ver qual que é a receita que eu vou ter para cada quantidade que potencialmente eu posso produzir, né? Qual que é a receita? Não, qual que é o lucro que eu posso ter para cada quantidade que potencialmente eu possa produzir. E a diferença entre a receita e o custo. Então, se eu vender uma unidade, eu vou ter uma receita de R$ 2.000, um custo de R$ 1.000, meu lucro é R$ 1.000. Se eu vender duas unidades, eu vou ter uma receita de R$ 3.640, um lucro de R$ 2.000, um custo de R$ 2.000, portanto, um lucro de 3.640 menos 2.000, 1.640. Se eu vender 3 unidades, eu vou ter uma receita de 4.920, um custo de R$ 3.000, portanto, um lucro de 1.920. Né? 4.920 menos R$ 3.000. Se eu vender 4 unidades, eu vou ter uma receita de R$ 5.840, um custo de R$ 4.000 e um lucro, portanto, de 1.840 e assim por diante. Vou fazendo essa conta para todas as potenciais quantidades que eu posso produzir. E o que eu percebo é que tem uma quantidade que faz com que meu lucro seja máximo. Então, quando eu produzo 3 unidades, eu produzo 3 unidades ao preço de R$ 1.640, a minha receita vai ser 4.920, menos o meu custo de R$ 3.000, eu obtenho um lucro de 1.920. Não existe outra produção a qual eu consigo obter um lucro mais elevado. Então, portanto, deixei aqui em verde, né, aquelas unidades que vão ser produzidas, a unidade 1, 2 e 3. A partir de então, não vale a pena para essa empresa produzir mais. Então, quando ela não pode discriminar preços, ela vai produzir uma quantidade menor. Ela vai produzir apenas 3 unidades. E quanto ela vai cobrar? 1.640, o máximo que ela pode cobrar para produzir essas 3 unidades. Vamos abrir um pouquinho para ver o que está acontecendo aqui. Eu tinha ocultado algumas planilhas algumas colunas dessa planilha, tá? Mas aqui talvez valha a pena a gente olhar o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: a empresa ela pensa o seguinte: olha, quando eu vou vender uma unidade a mais, eu devo ter um acréscimo na minha receita, uma variação na minha receita e uma variação no meu custo. A variação no custo a gente já sabe, chama custo marginal. A variação na receita chama receita marginal. O que acontece? Para um monopolista que é incapaz de discriminar preço, a receita marginal ela é usualmente inferior ao preço de demanda, ao preço máximo que ela poderia cobrar. Quando eu vendo 2 unidades, o preço máximo, né, que eu posso cobrar para vender 2 unidades é 1.820. Mas de quanto variou a minha receita? Ela variou de 2.000 para 3.640. Ela variou de R$ 1.640. Então, um acréscimo à minha receita, quando eu passei da produção de uma unidade para 2 unidades, foi de R$ 1.640. Bom, quanto eu acrescentei ao meu custo? R$ 1.000. 1.640 é maior do que R$ 1.000. Então, vale a pena passar da produção de uma unidade para 2 unidades? Sim, né? Porque eu estou acrescentando a minha receita, 1.640, mais do que eu acrescentei ao meu custo, R$ 1.000. Tá? Se eu for produzir uma terceira unidade, de quanto cresceu a minha receita? Ela cresceu de 4.920 menos 3.640. 1.280. Então essa última unidade produzida, a terceira unidade produzida, acrescentou a minha receita 1.280. E quanto ela acrescenta meu custo? Bom, eu estou supondo aqui um custo marginal constante, ela acrescenta R$ 1.000. Vale a pena produzir essa terceira unidade? Vale. E a quarta? Bom, a quarta unidade, o que vai acontecer? Quando eu vendo a quarta unidade, a minha receita sobe de 4.920
para 5.840. Se eu faço a diferença entre 5.840 e 4.920, eu obtenho 920. Minha receita subiu R$ 920. Mas meu custo, ele vai subir do meu custo marginal, que é constante, de R$ 1.000. Ao produzir a quarta unidade, eu acrescento apenas R$ 920 na minha receita e acrescento R$ 1.000 ao meu custo. Isso daqui não vale a pena fazer. Eu faço meu custo crescer mais do que minha receita, meu lucro diminui. Então, a partir da quarta unidade, não vale a quarta unidade e as unidades que seguem a quarta unidade não devem ser produzidas. Não vale a pena para a empresa produzir essas unidades. E tudo isso aqui decorre desse comportamento estranho da receita marginal. A receita marginal não é o preço de demanda. Por que ela não é o preço de demanda? A gente pode ver isso na coluninha aqui do lado. O que vai acontecer? Eu fiz aqui uma tabelinha, né, onde eu tenho aqui o valor da nova unidade. Está começando com a unidade 1, 2, 3, né, só continuando aqui aquelas unidades que a gente estava fazendo, né? Se eu for produzir apenas uma unidade, o valor o quanto eu posso cobrar por essa unidade é R$ 2.000, é quanto ela vale, é quanto o consumidor está disposto a pagar para ela, tá certo? Como é a primeira unidade a ser vendida, eu não preciso alterar o preço que eu estava praticando até então, né? Eu estava produzindo 0 unidades até então, tá certo? A minha receita marginal associada à primeira unidade é R$ 2.000, que é o preço máximo que alguém está disposto a pagar, que eu posso cobrar para vender uma unidade. Mas e se eu quiser vender 2 unidades? O que vai acontecer? Bom, eu vou ter que praticar um preço mais baixo. A gente viu, o preço tem que ser 1.820, né? Tá aqui, já está aqui, né? Tá certo? Quer dizer, quando eu vender uma segunda unidade, essa segunda unidade eu vou vender a um preço de 1.820. O problema é que esse monopolista aqui não é capaz de discriminar preço. Isso quer dizer o seguinte: se ele for vender a segunda unidade, ele vai ter que vender a primeira e a segunda unidade ao mesmo preço, aos mesmos R$ 1.820. Isso quer dizer o seguinte: ele ganha R$ 1.820 de receita com a segunda unidade, mas com a primeira unidade, que até então, antes de decidir, né, ampliar sua produção para 2 unidades, até então ele podia cobrar R$ 2.000, ele vai ter que cobrar agora por essa primeira unidade, caso ele queira vender 2 unidades, 2.820. Isso quer dizer, ele vai ter que baixar o preço da primeira unidade de 180. R$ 2.000 menos 1.820 é 180. Ele vai ter uma variação de menos 180 no preço da primeira unidade. Isso quer dizer que o efeito total sobre a receita dele, quando ele amplia a sua produção de 1 para 2 unidades, vai ser 820 menos 300, que dá exatamente os nossos 1.640 que estão aqui. Okay? Esse menos 180 aqui a gente chama de uma perda inframarginal. Tá? Eu vendi, tá? As unidades que eu vendia, colocando de outra maneira, esse valor da nova unidade a gente pode pensar que é uma receita, é um ganho marginal, é o ganho associado à unidade produzida marginalmente, adicionalmente, da próxima unidade vendida. Mas para poder vender essa unidade adicional, eu vou ter que perder receita para as unidades que eu vendi até então. Isso aqui eu vou chamar de uma perda inframarginal. Vamos olhar a próxima linha e ver o que acontece. Então imagine agora que a empresa tenha decidido ou esteja contemplando produzir 2 unidades. Okay? Ela quer produzir 2 unidades. Agora ela pensa o seguinte: e se eu produzir 3 unidades? O que vai acontecer? Bom, ela vai falar o seguinte: para vender a terceira unidade, eu vou precisar baixar o meu preço agora para 1.640. Essa terceira unidade, quando eu vendo ela gera uma receita de 1.640. O problema é que agora eu vou ter que vender as 2 unidades que eu vendi até então também ao preço de 1.640. Quando eu vendia 2 unidades, eu podia cobrar por elas, né, 1.820. Agora eu vou ter que baixar o preço dessas 2 unidades que, caso eu não vendesse a terceira unidade, poderia vender a 1.820. Eu vou ter que baixar o preço dessas 2 unidades para vender a terceira unidade para 1.640. Isso quer dizer, meu preço das 2 primeiras unidades vai cair de 1.820 para 1.640, o
que vai dar novamente uma diferença de R$ 180. Eu vou ter que baixar R$ 180, tá? No preço das duas unidades que eu vendi até então. Como eu estava vendendo duas unidades até então, eu vou perder com essas duas unidades R$ 360. Para poder vender a terceira unidade, eu vou ter que abrir mão de R$ 360 com as duas unidades que eu vendi até então. Então, o meu ganho de receita com as duas unidades vai ser 1.640 menos 360, que é 1.280. Esse 1.280 é exatamente a nossa receita marginal. Então, a nossa receita marginal é o valor da venda da nova unidade menos quanto eu tenho que perder de receita com as outras unidades para poder vender essa nova unidade. E por que eu vou perder receita com as outras unidades produzidas até então? Porque para vender a nova unidade eu vou ter que baixar o preço de todo mundo. Para vender a terceira unidade eu vou ter que baixar o preço da primeira e da segunda unidade, tá certo? E assim segue, né? Se eu for vender a quarta unidade, eu vou poder vender essa quarta unidade pelo preço de 1.460, esse é o preço máximo que eu posso cobrar para vender 4 unidades. Com a quarta unidade, eu tenho uma receita de 1.460, mas com as 3 unidades até então, eu vou ter que baixar o preço delas de 180, que multiplicado por 3 vai implicar uma queda de receita de 540. Então, minha receita marginal com a quarta unidade é 1.460 menos 540, que é 920, que é exatamente aqui o que a gente mostrou aqui como nossa receita marginal. Como vale a pena para a empresa ampliar a produção enquanto a receita marginal for superior ao custo marginal, ela vai ampliar sua produção até atingir a produção de 3 unidades. Mais do que isso, não vale a pena para ela fazer. Então, essa empresa aqui, ela vai cobrar, ela vai produzir apenas 3 unidades. Quanto ela vai cobrar? R$ 1.640. Bom, para saber qual que vai ser o excedente dela, bom, o excedente dela já está aqui, né? De fato vai ser igual ao lucro dela, é o lucro que ela obtém ao produzir 3 unidades. Quais são os consumidores atendidos? Os consumidores atendidos, aqui eu pus o quadro de todos os consumidores, mas deixei atendidos, os consumidores atendidos em letra preta, né? Os não atendidos em letras brancas, e aqui eu deixei um tracinho onde eu falo de preço cobrado consumidor excedente do consumidor individual, simplesmente porque eu não vou vender nada para esses consumidores. Eu vou atender apenas os 3 consumidores com maior disposição a pagar, Aline, Pedro e Ana Beatriz, cobrando R$ 1.640. São esses consumidores que estão dispostos a comprar meu produto a esse preço. Qual que vai ser o excedente da Aline? Ela está disposta a pagar R$ 2.000. Como eu estou vendendo o produto a R$ 1.640, o excedente dela vai ser R$ 2.000 menos R$ 1.640, R$ 360. Qual que vai ser o excedente do Pedro? R$ 1.820 menos R$ 1.640, R$ 180. O excedente da Ana Beatriz, R$ 1.640 menos R$ 1.640, ela está disposta a pagar exatamente quanto eu estou cobrando pelo produto, ela já tem um excedente igual a zero. A Carolina, o Silvio, Adriano, João, Celina, Ricardo e Andressa, de fato, tem excedente igual a zero, mas eles não fazem transação com a empresa. O excedente total dos consumidores, né, a soma dos excedentes dos consumidores vai ser 360 mais 180 mais zero, que é 540. Tá? Então, o excedente dos consumidores é 540. Portanto, o excedente social, que é o excedente do produtor, o lucro que a empresa tem quando escolhe, né, a quantidade que maximiza seu lucro, mais o excedente total dos consumidores, 540, é 2.460. Vamos voltar agora à nossa pergunta, né? A pergunta que foi feita é... a pergunta que foi feita é quanto, para quem a empresa, era a última pergunta, né? Se a empresa não conseguisse discriminar preços, que preços escolheria praticar? Bom, a gente já chegou à conclusão, ela vai cobrar um preço de 1.640, né? Esse preço aqui, que é o preço que ela tem que cobrar para poder vender as 3 unidades que maximizam o seu lucro, né? A outra pergunta, quanto ela venderia? Quanto ela venderia? Ela venderia 3 unidades. Próxima pergunta, qual seria o excedente dos consumidores? O excedente dos consumidores seria de R$ 540, perdão,
né? Então aqui a resposta à nossa próxima pergunta. Qual seria o excedente da empresa? O excedente da empresa seria o excedente do produtor, R$ 1.920. E qual que seria o excedente social? Bom, R$ 1.920 mais R$ 540, R$ 2.460. Essa empresa é eficiente? Esse resultado foi eficiente? E a resposta é não. Por que a resposta é não? Bom, primeiro a gente podia pensar, a gente já viu que há outros arranjos que geram um excedente social maior, né? Tanto no caso da discriminação perfeita, quanto da solução eficiente. A discriminação perfeita é uma solução eficiente. Eu teria um excedente social de 3.300 unidades. Quantas unidades têm que ser produzidas na solução eficiente? 6 unidades. Quantas unidades o nosso monopolista não discriminador de preços está produzindo? Apenas 3 unidades. Então, a gente pode concluir que ele está produzindo uma quantidade inferior à quantidade ótima, né? E de fato essa quantidade é inferior à quantidade ótima, por quê? Porque quando ele está produzindo 3 unidades, tem alguém, né, aqui entre os nossos consumidores, que é o nosso próximo consumidor, a Carolina, olhando lá para a nossa tabela dos nossos consumidores, vamos voltar aqui para o nosso... A Carolina está disposta a pagar... Carolina está disposta a pagar R$ 1.460 para consumir uma unidade de produto, e o produto custa R$ 1.000. Se a nossa empresa fosse capaz de discriminar preços de alguma maneira, se ela pudesse manter o preço de R$ 1.640 que ela está cobrando da Aline, do Pedro e da Beatriz, e cobrar apenas da Carolina R$ 1.460, ou algo entre R$ 1.000 e R$ 1.460, o que aconteceria? A Aline, o Pedro e a Beatriz ficariam tão bem quanto estavam antes. Eles estão pagando R$ 1.640 como já estavam pagando, okay? por unidade produzida. Se ele conseguisse cobrar, por exemplo, da Carolina, digamos, R$ 1.200, tá? O que aconteceria? A Carolina ia ficar mais feliz, porque ela está disposta a pagar R$ 1.460, né? Aqui a Carolina é disposta a pagar R$ 1.460. Se a empresa cobrasse só da Carolina R$ 1.200 para ofertar o produto para ela, a Carolina falaria, bom, isso aqui está me gerando um ganho de R$ 260. Eu já tiraria ganho para a Carolina, ela estaria melhor, e a empresa também estaria melhor, porque se ela conseguisse vender só para a Carolina ao preço de R$ 1.200, ela ganharia R$ 200 com essa venda. O problema é que essa empresa aqui ela é incapaz de discriminar preço, ela pratica um preço homogêneo. Então, se ela quiser vender para a Carolina, ela vai ter que vender a um preço mais baixo, não apenas para a Carolina, mas para a Aline, para o Pedro e para a Ana Beatriz. E fazendo isso, embora ela aumente o excedente social, ela reduz a sua fatia do excedente. O resultado final é que um monopolista não discriminador de preços, ele, ao maximizar seu lucro, ou para maximizar seu lucro, para aumentar o tamanho do seu excedente, ele reduz o tamanho do excedente social. O excedente social, que seria máximo quando ele produz 6 unidades, a empresa que é incapaz de discriminar preços não consegue capturar quase nada desse excedente social. Ela fica com um excedente muito pequeno, né? Se a nossa empresa aqui fosse produzir 6 unidades, ela teria que vender essas 6 unidades a R$ 1.100 e o seu lucro seria de R$ 600, tá aqui na nossa tabela, né? Então, para maximizar seu lucro, tá? O excedente social seria o maior possível. O excedente social, se ela produzisse essas 6 unidades a R$ 1.100, seria o excedente social da nossa solução eficiente, R$ 3.300. Né? O problema é que o excedente dela seria pequenininho, seria R$ 600. Ela consegue aumentar o excedente dela reduzindo a quantidade produzida e reduzindo assim o excedente social, que ao invés de R$ 3.300 passa a ser R$ 2.460. Esse resultado que a gente obtém aqui no nosso modelo de monopólio é um resultado comum em situações que geram ineficiência. Muito frequentemente a ineficiência surge do comportamento estratégico de algum agente
que para maximizar a sua participação no excedente, ele acaba tomando algum tipo de ação que reduz o tamanho do excedente social total. É como se todas as pessoas de uma economia estivessem disputando uma fatia do bolo, mas para algumas pessoas tivessem alguma estratégia que fizesse com que elas aumentassem a fatia que lhe cabe no bolo, diminuindo o tamanho do bolo. É o que acontece com um monopolista não discriminador de preços. Muito bem, eu vou parar essa aula por aqui e na próxima aula nós vamos ver o que o governo pode fazer para mitigar, né, a ineficiência de um monopolista não discriminador de preços. Tá? Então a gente para aqui e para a próxima aula a gente vê o que é possível ser feito para tentar aumentar a eficiência de um mercado monopolístico, uma vez que o mercado monopolístico, o mercado de monopólio só vai ser eficiente se o monopolista for discriminador perfeito de preço, o que é algo muito improvável. Tá? Mas a gente continua isso na próxima aula. Então até lá, muito obrigado pela atenção.